Olá, tudo bem? Hoje eu decidi compartilhar com você uma palavra acerca de deserto. O deserto é vontade de Deus? É Deus quem nos coloca no deserto? O que fazermos durante momentos de dificuldade? Eu tenho certeza que essa palavra pode te abençoar muito e também pode abençoar outras pessoas. Então eu quero te pedir o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no sininho para ativar as notificações, assim todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui o YouTube vai te avisar. E também clica nessa mãozinha do joinha, tá? Deixando o seu like e compartilha com o máximo possível de pessoas. Porque quanto mais interação tiver aqui no vídeo, mais o YouTube entende que ele é relevante e ele então recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então se você entende que esse vídeo pode abençoar pessoas, essas são atitudes simples que você pode fazer. Você vai abençoar pessoas sem gastar nada, ok? Então curte, comenta aqui embaixo, compartilha com o máximo possível de pessoas e eu tenho certeza que essa mensagem é poderosa o suficiente para transformar a sua vida e a de muitas pessoas. Por quê? Porque nós estamos falando de Jesus e Jesus é sempre suficiente, beleza? Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, independente do momento pelo qual você esteja passando. Afinal de contas, não são as circunstâncias que definem quem nós somos, mas é nossa identidade que define como nós passamos pelos momentos, como nós encaramos as circunstâncias. Eu estava pensando esses dias sobre o período em que o povo hebreu atravessou o deserto. Eu tenho pensado muito sobre isso e eu quero dividir isso contigo. Os hebreus eram escravos no Egito, mas Deus prometeu o seguinte: eu vou libertar vocês e eu tenho uma terra para vocês, eu tenho um lugar para vocês chamado Canaã, um lugar de descanso para vocês. Então o povo foi liberto do Egito e a instrução de Deus era que eles caminhassem até Canaã. Caminhassem por onde? Pelo deserto. Havia um deserto entre o Egito e Canaã. A promessa de Deus para o povo não foi o deserto, foi Canaã. O deserto foi só um momento, um lugar de passagem. E o que eles deveriam fazer durante o deserto? Caminhar, andar. Foi tudo o que Deus ordenou que eles fizessem. Andem, andem e existe uma terra preparada para vocês. E alguns deles conseguiram entrar em Canaã, mas a grande maioria não. Não foi o deserto, mas sim a forma como eles encararam o deserto que determinou quem entrou e quem deixou de entrar no lugar de descanso. Passar pelo deserto é inevitável, todos nós passamos por dificuldades, mas é um grande desperdício atravessar o deserto e não entrar em Canaã. Nós não podemos viver em função do deserto, mas nós podemos permitir que o deserto exista em nossa função. Não é o deserto que determina onde nós entraremos, o que nós acessaremos, mas sim aquilo que Deus nos prometeu. O que Ele disse sobre nós é a verdade. Deserto não é lugar para você decidir nada. Deserto é lugar para você se apegar àquilo que Deus te prometeu. Eu tenho pensado muito sobre coisas que Deus já vem falando comigo há anos. Existem coisas que Deus tem falado comigo há anos. Há algum tempo essas coisas se intensificaram no meu coração e na minha mente. De repente estamos todos nós em casa e o que eu tenho feito nesse período? Eu estou me apegando a essas coisas que Deus me falou. Eu estou aproveitando para pensar sobre elas, orar acerca delas, estrategizar em cima disso que Deus me falou. Porque se nós decidirmos baseados no deserto, nós vamos decidir baseado em circunstâncias, em dificuldades. Mas não é a circunstância que define o meu caminho, mas sim aquilo que Deus falou. Não é a circunstância que define quem eu sou, mas quem eu sou define como eu encaro as circunstâncias. Interessante que várias pessoas disseram muitas coisas acerca de Jesus enquanto ele estava aqui como homem e falavam que ele era mais um profeta. Mas Jesus não se deixou levar pelo que as pessoas diziam. Ele sabia quem ele era. Eu sou Deus, eu sou o Filho do Deus Altíssimo, eu sou o Cristo, o enviado. E ele viveu não baseado no que as pessoas falavam sobre ele, mas baseado na identidade que ele tinha. E hoje nós temos uma identidade em Cristo. E não é o que as pessoas dizem, não é o que as circunstâncias revelam que vai definir o que eu vou fazer, mas é a minha identidade. Eu sou filho amado de Deus. E mesmo no deserto existe uma provisão de Deus. Existe um cuidado de Deus que não se afasta de nós em momento algum. Perceba o seguinte: enquanto os hebreus estavam enfrentando o deserto, Deus enviou um alimento dos céus, o maná, que não teve nada a ver com eles não produziram um alimento que desceu do céu. A palavra maná é manhu, que é o que é isto? Que é a mesma coisa
que os pastores disseram quando aquela estrela brilhou no céu, indicando o nascimento do Messias. O que é isso? Tanto a estrela quanto o maná indicam Jesus, apontam para Jesus. O que é isso? Jesus é um alimento em meio ao deserto, que é um alimento que o homem não cultivou, mas que desceu do céu de forma gratuita. Jesus é o alimento que desceu do céu, o pão que veio do céu, que o homem não cultivou, mas um alimento que se deu, que se entregou por nós. Jesus é a pedra que, mesmo ferida pelo homem, fez jorrar água para nos saciar em meio ao deserto. Esse é quem Ele é. Jesus sempre está presente. Jesus sempre está conosco, Jesus sempre está em nós. Existe uma provisão em Deus para nós. Ele é o nosso Pai, o nosso provedor, aquele que nos cuida, aquele que nos protege, que nos abençoa. Mesmo com o deserto à nossa volta, existe um lugar para nós nos braços do Pai. Em meio ao deserto, ou seja, onde for, não importa o que você esteja passando nesse momento, existe um lugar para você nos braços do seu Pai. Existe uma frase na Bíblia que é não temas, e essa frase aparece na Bíblia por 365 vezes. Que coincidência, né? 365 vezes. Existe um não temas do Pai para você todos os dias do seu ano. Cada vez que o sol brilhar de manhã, Deus está te dizendo, não temas. Toda vez que anoitecer, Deus está dizendo, não temas. Mas existe um momento na Bíblia em que ele fala, tema. E isso está em Hebreus 4. E quando ele fala tema, está diretamente relacionado a esse período do povo no deserto. E fala o seguinte, tema passar pelo deserto e não entrar no descanso. Se existe uma coisa que nós devemos temer, é não descansarmos em Deus. E em Hebreus 4 também fala o seguinte, se esforce por uma coisa, se esforce para descansar. O nosso trabalho é descansar em Deus. Se existe uma coisa que nós devemos temer, é não desfrutarmos do descanso de Deus que existe para nós. Não tema, descanse. Deus está com você, Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele cuida de você. Tudo está disponível no Pai por causa de Jesus. No capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 21 diz o seguinte, vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Moisés falando o seguinte, Deus colocou a terra diante de vocês, Ele falou, entrem, sem medo, simplesmente vão e tomem posse, o Senhor já deu essa terra. E aí no versículo seguinte, no versículo 22 diz, então todos vocês vieram e me disseram, primeiro enviemos espiões para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Veja só, primeiro diz, Deus já deu a terra para vocês, Deus já tinha entregue a terra para o povo, Deus já tinha dito como seria a terra, Deus já tinha dado todas as instruções, mas o povo preferiu enviar homens para espiarem a terra, para olharem a terra e lhes dizer, a terra é assim, façam assim. Mas Deus já tinha dito, Deus já tinha mostrado, mas o povo preferiu confiar na opinião de homens ao invés de confiar na voz de Deus. Existe uma verdade em Deus para você, existe uma promessa de Deus para você, existe um propósito em Deus para você. E essa verdade que existe em Deus para você é, ei, eu sou seu Pai, eu te amo. Não se deixe levar pelo que as pessoas dizem, não se deixe levar pelas circunstâncias, se apegue ao que Deus diz. O que Deus diz não passa, o que Ele fala não muda. Essa é a verdade a seu respeito. Embora todas as pessoas dissessem que Cristo era mais um profeta, Ele sabia quem Ele era e Ele fez tudo o que Ele fez baseado em sua identidade e não no que diziam a seu respeito. Independente do que as pessoas falem, independente do que as circunstâncias gritem, se apegue ao que Deus fala. Essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre você em qualquer tempo. Essa é a verdade sobre você em qualquer circunstância. Eu acho interessante o seguinte, algumas pessoas do povo tiveram medo de entrar na terra, outros tiveram vontade de entrar na terra, desejo, ímpeto por entrar na terra, independente das circunstâncias. E em Números 14, versículo 28, Deus diz o seguinte, vai acontecer com vocês exatamente como vocês disseram. Não foi a circunstância que determinou quem entrou ou não na terra, no descanso, mas foi a forma como eles creram. O que eu preciso fazer
para acessar tudo que Deus tem para mim? Crer. Crer, essa é a minha parte. Confiar, acreditar que o que Ele diz sobre mim é verdade. E isso é suficiente, não é o quanto eu me esforço, não é o quanto eu me empenho, não é o quanto eu produzo ou deixo de produzir alguma coisa, não é o quanto eu sou santo ou pecador que vai determinar se eu acesso o que Deus tem para mim ou não, mas é o quanto eu creio que sim, existe algo em Deus para mim que já está disponível por causa de Jesus, é só o quanto eu creio. Eu quero muito que você preste atenção em mim agora, ok? Eu vou te falar duas coisas muito importantes. Essas coisas podem definir a sua vida, a forma como você vê Deus e a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga as circunstâncias, beleza? Muita gente me procura dizendo o seguinte: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para que eu nasci, eu não sei para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Mas eu quero te falar sobre essas duas coisas que podem definir a sua vida. Primeira coisa existe um propósito de Deus que é eterno, que a teologia chama de propósito eterno de Deus, óbvio, ou plano eterno de Deus. É um propósito que Deus tem desde a eternidade. Deus não criou o universo, Deus não formou você por acaso, Deus não criou o mundo e falou, agora existam e vamos ver no que vai dar. Não, Deus já tinha um plano desde antes de criar o mundo. E que plano é esse? Que propósito é esse? É o de ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. O plano de Deus é ter sobre a terra muitos filhos, filhos espalhados sobre toda a terra, filhos iguais a Jesus, que revelem amor. Esse é o plano de Deus. Então o propósito de Deus é ter filhos. E como Deus faz isso? É a segunda coisa que eu quero te falar. Deus faz isso através de Jesus. Jesus sempre foi o plano perfeito do Pai. Jesus não foi um improviso para um imprevisto. Não foi, caramba, Adão pecou e agora o que nós vamos fazer? Manda Jesus para resolver o problema. Não. Em Efésios 1 fala que antes que o mundo fosse criado, Jesus já era o plano de Deus. Jesus sempre foi o plano. Jesus sempre foi o meio pelo qual Deus estabeleceria o seu plano sobre a terra. Você é filho de Deus desde a eternidade. Desde antes que tudo existisse no coração do Pai, Ele já era seu Pai. No coração de Deus, você já era filho dele. E isso na mente de Deus funcionaria como? Através de Jesus. Sempre foi assim. Então todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o quê? O seu propósito. Qual o propósito? De ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Tudo coopera para que você seja filho dele, para que você entenda a sua identidade. É para isso que tudo coopera. Tudo coopera para que Deus tenha filhos espalhados sobre a terra. Tudo coopera para que você entenda a identidade que você tem nele. Tudo coopera para isso. Deus faz com que tudo coopere para o seu bem, para que você desfrute da herança que Ele tem para você. A vontade dele para você é o deserto? Não. Mas se eu estou passando pelo deserto, Deus vai fazer com que esse deserto coopere para o meu bem, para que a minha identidade de filho seja fortalecida nesse momento, porque em meio à dificuldade, meu Pai é meu provedor e Ele tem cuidado de mim, e eu percebo, caramba, como Ele é incrível, como Ele me ama, e isso fortalece o nosso laço, o nosso vínculo e a minha identidade nele. Essa semana eu estava dando uma estudada aqui acerca da palavra trabalho na Bíblia. Um amigo, inclusive, foi quem me instigou a isso. Ele me procurou e me mandou um texto e eu resolvi dar uma estudada em cima disso e eu quero falar com você. A primeira vez que a palavra trabalho aparece na Bíblia, em Gênesis, e a palavra em original é malacá, que se refere ao trabalho de Deus e está diretamente ligado a um trabalho artesanal feito em pele de cordeiro. Quando o homem peca e ele coloca sobre si uma folha de figueira que significa justiça própria, Deus vai e faz com suas próprias mãos uma nova roupa de pele de cordeiro e cobre o homem com a pele do cordeiro. O trabalho de Deus é te cobrir de Cristo. É que você seja como Cristo é. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é fazer com que tudo coopere para que a sua identidade em Cristo seja forjada e fortalecida, para que a sua identidade seja afirmada e reafirmada quantas vezes necessário for. Esse é o trabalho do Pai, fazer com que você seja cada vez mais como Jesus. E o trabalho do homem? E o meu papel nisso? O trabalho do homem é abad, que significa tornar-se. Tornar-se. Tornar-se o quê? Tornar-se filho, cumprir o propósito de Deus. Então o trabalho de Deus
é fazer com que tudo coopere para que eu seja como Cristo. E o meu trabalho é tornar-me como Cristo. E como eu me torno como Cristo? João 1, versículo 12. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Crendo no seu nome. Eu me torno como Cristo não pelo que eu produzo, não pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. Eu não recebo de acordo com o que eu produzo, eu recebo de acordo com aquilo que eu creio. Já existe uma herança disponível para mim. E o que vai determinar se eu vou acessar ou não essa herança é o quanto eu creio. Eu posso olhar para o deserto, ou eu posso olhar para Jesus. Eu posso olhar para as circunstâncias e ficar cheio de medo, ou eu posso olhar para Jesus e ficar cheio de esperança e descansar no amor do Pai. Não são as circunstâncias, não são as minhas atitudes que definem quem eu sou, mas é a minha identidade que define minhas atitudes e a forma como eu encaro as circunstâncias. Eu estou repetindo isso porque eu quero que isso fique muito firme na sua mente. Preste atenção, não é o seguinte, quanto mais você amar, mais você vai ser como Jesus. Não, quanto mais você tiver a revelação de que você já é como Jesus, mais você vai amar. Porque se você é como Ele, você ama como Ele ama. Quanto mais você se esforçar, mais você vai ser abençoado. Não, eu já sou abençoado de graça, por causa de Jesus. E quando eu acesso toda essa realidade dos céus para mim, toda essa herança, eu abençoo pessoas, eu não abençoo para ser abençoado. Eu já fui abençoado, e por ser abençoado, eu abençoo pessoas. Primeiro eu recebi, e eu dou de graça o que eu recebi de graça. Preste atenção no que a Bíblia diz, tá? Nossa função como filhos de Deus, como igreja, não é de fazermos para que as coisas aconteçam, mas nós fazemos o que já aconteceu. Em Mateus 16, quando fala da chave dos céus, fala o seguinte: vocês vão ligar na terra o que já tiver sido ligado nos céus, vocês vão desligar na terra o que já tiver sido desligado nos céus. Já aconteceu na eternidade, já é seu e você acessa. Você não produz, você recebe. O maná não foi produzido pelo homem, o maná caiu do alto. O alimento do homem no deserto não é produzido pelo homem, o alimento do homem vem dos céus. O problema de ficar olhando para as circunstâncias ao invés de olhar para Jesus é que isso nos enche de incredulidade. Isso deturpa, distorce a nossa real identidade. Nós nos olhamos no espelho e não nos reconhecemos. Nós não conseguimos nos ver como Deus nos vê, como nós realmente somos. Presta atenção no que a Bíblia diz em Deuteronômio 1, versículos 26 e 27, beleza? Versículo 26. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Deus falou para o povo: entrem em Canaã, acessem esse descanso. Usufruam de tudo que eu tenho para vocês. Deus disponibilizou Canaã, a terra de descanso, um lugar de bênção. E o povo se negou a entrar. O povo preferiu olhar para a circunstância e definiu seu comportamento baseado no que via e não na palavra de Deus. E qual foi o resultado disso? No versículo seguinte: queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Ao invés de ouvir a voz de Deus e entrar na terra, eles preferiram se trancar em suas tendas e começaram a pensar coisas totalmente equivocadas acerca de Deus. A nossa incredulidade gera em nós uma imagem horrível de quem Deus é. Por isso tem tanta gente dizendo: Deus enviou um castigo, Deus está derramando a sua ira sobre o povo, Deus está punindo o povo. Alguns ainda tentam dar uma equilibrada, né? Tentam ver de forma positiva, mas ainda assim assumem a opinião de que Deus enviou o mal e falam: Deus enviou esse momento terrível para que o homem aprenda a valorizar as coisas boas, ou para que a gente valorize a família, para que a gente perceba isso ou aquilo. Preste atenção, Deus é bom, Ele não tem como produzir algo que Ele não tem em si mesmo. Jesus é a origem de tudo. João 1, Jesus é a palavra através de quem todas as coisas foram criadas, e nada que existe existiria sem Ele, tudo vem dEle, e Ele não tem como extrair dele algo que não tenha nele mesmo. Você está entendendo? Deus não tem como derramar um mal sobre a nação ou sobre a terra se Ele não tem mal em si mesmo. Ele não tem mal para derramar. Deus não enviou o mal, Deus não enviou o problema, Deus não enviou doença, nada disso. Isso é fruto das nossas decisões erradas, da forma como o homem tem conduzido sua própria vida.
Eu não sei se você é pai ou mãe, mas você consegue se imaginar ou imaginar algum pai ou uma mãe chegando para o seu filho dizendo o seguinte: olha só, eu quero te ensinar algumas coisas, umas lições. E para isso eu vou te dar um câncerzinho de presente. Vai doer, você vai sofrer, mas vai valer a pena porque você vai aprender algumas coisas novas. Você consegue se imaginar fazendo isso? Você consegue imaginar um pai ou uma mãe fazendo isso com um filho? E a Bíblia diz o seguinte: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele jamais nos enviaria uma catástrofe para nos ensinar coisa alguma. Não é o medo que nos ensina, é o amor que nos ensina acerca de quem Deus é. Lembre que existe um propósito. O propósito de Deus é ter filhos semelhantes a Jesus, e tudo que Ele faz é para que isso aconteça. Não é pelo medo que nós vamos reconhecer que Ele é o nosso Pai. Nós sabemos que Ele é nosso Pai pelo amor que Ele revela a nós. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege em todo o tempo, é Ele quem nos provê. E o que é esse descanso que Deus tem para mim? O descanso de Deus não é a minha inércia, não é deixar de fazer, mas é fazer numa certeza, na certeza de que Deus é meu Pai, de que Ele me ama e que tudo coopera para o meu bem. Eu não faço para receber, eu já recebi e por isso eu faço. Eu não faço para ganhar alguma coisa, eu faço porque eu já tenho tudo e eu cuido do que já é meu. E como eu cuido do que é meu? Distribuindo, servindo, honrando as pessoas, porque quando eu honro as pessoas, Deus é honrado. Se depender do nosso próprio senso de justiça, das nossas emoções, do nosso esforço, nós nunca conseguiremos acessar o que Deus tem para nós. Mas Jesus já fez todo o necessário, Ele pagou o preço, Ele morreu e ressuscitou para que tudo estivesse disponível, para que todo amor, cuidado e provisão do Pai estivessem acessíveis a nós hoje. Tudo que é do Pai é seu, está disponível para você hoje. E não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com o amor e com a graça dele. Você pode de repente pensar: poxa, mas eu não tenho me esforçado, não tenho me santificado, eu não mereço. Pois é, nem você, nem eu, nem ninguém merece, não é por merecimento, é por graça. Existe uma realidade de amor, de descanso disponível para todos nós. Isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com quem Ele é. Descanse no Pai hoje, confie nele hoje. Mas e o deserto? E os problemas, e as circunstâncias eu ignoro? Não, você faz o que Deus falou para você fazer, você continua andando. Siga em frente, nada mudou. A nossa realidade não muda de acordo com a circunstância. A nossa realidade é definida por quem Deus é e Deus não muda. Continue em frente. E se existem pessoas à sua volta que não estão sendo absorvidas por essa realidade de deserto, de problema, de circunstância, que você seja uma voz no deserto, não para apontar o dedo e julgar, mas para falar: ei, existe um amor. Interessante que enquanto todo o povo hebreu ficou aterrorizado, dizendo: lá dentro existem gigantes, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, Josué e Caleb não os consideraram gigantes, mas disseram: esses homens não vão nos atrapalhar de entrar na terra. Eles não encararam os gigantes como gigantes, mas como homens. Seja você a voz de esperança que o povo precisa, aquele que diz: existe sim um descanso, existe sim uma paz independente de circunstância. Seja você aquele que libera amor, seja você aquele que libera esperança. E eu quero encerrar lendo um trecho do capítulo 8 de Romanos, ok? O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Apesar de tudo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Nada pode nos separar do amor de Deus, nem circunstância. Nada nos separa do amor de Deus. Fique com esse amor, confie nele e está sempre tudo muito bem.